Olá, bem-vindo ao Mais 365, um caminho diário com a Bíblia em que a história da salvação ilumina a nossa vida. Somos cada vez mais os que fazemos este percurso, em que todos os dias tomamos consciência de que a nossa história faz mesmo parte da história da salvação que Deus anda a construir com a humanidade desde sempre. Eu sou o Francisco e trago-te este podcast em nome das equipas de jovens de Nossa Senhora. Seguimos do Gênesis ao Apocalipse com a tradução da Difusora Bíblica, aprendendo a erguer o nosso olhar para o alto, sempre acompanhados por Nossa Senhora. Hoje é o dia 137, estamos no período da realeza e vamos ouvir segundo livro de Samuel 19, primeiro livro das Crónicas 24 e Salmo 38. Segundo livro de Samuel 19. Então o rei, muito triste, subiu ao quarto que estava por cima da porta e pôs-se a chorar. E dizia, caminhando de um lado para o outro: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, porque não morri eu em teu lugar? Absalão, meu filho. Disseram a Joabe: O rei chora e lamenta-se por causa de Absalão. E naquele dia a vitória converteu-se em luto para todo o exército, porque o povo soube que o rei estava acabrunhado de dor por causa do filho. Por isso o exército entrou na cidade em silêncio, como entra coberto de vergonha um exército derrotado. E o rei cobriu a cabeça e dizia em alta voz: Meu filho Absalão, Absalão, meu filho. Chegou então Joabe à casa do rei e disse-lhe: Tu hoje enches de confusão a face de todos os teus servos que salvaram a tua vida, a vida dos teus filhos e filhas, de tuas mulheres e concubinas. Amas os que te odeiam e odeias os que te amam, e mostras que todos os teus servos e chefes do exército nada valem para ti. Ficarias satisfeito se Absalão vivesse e nós fôssemos todos mortos? Vamos, sai e anima o coração dos teus servos, pois juro pelo Senhor que se não sais, nem um só homem ficará contigo esta noite. E isto seria para ti uma desgraça maior do que todas as que te aconteceram desde a tua mocidade até agora. O rei levantou-se e sentou-se à porta. E avisou-se todo o povo: O rei está sentado à porta. E todo o povo se apresentou diante do rei. Os israelitas tinham fugido cada um para a sua casa. E em todas as tribos de Israel todos discutiam e diziam: O rei salvou-nos das mãos dos nossos inimigos e do poder dos filisteus, mas teve agora de sair da terra para fugir de Absalão. E Absalão, a quem tínhamos ungido rei, morreu no combate. Por que tardais em fazer o rei regressar? O rei David mandou dizer aos sacerdotes Sadoc e Abiatar: Falai aos anciãos de Judá e dizei-lhes: Sereis vós os últimos a reconduzir o rei a casa, pois o que diz todo Israel chega aos ouvidos do rei à sua casa. Vós sois meus irmãos, da minha carne e do meu sangue. Por que havereis de ser os últimos a fazer o rei regressar? Dizei também a Amassá: Porventura não és tu da minha carne e do meu sangue? Trate-me Deus com todo o seu rigor, se não te tornar para sempre chefe do meu exército em lugar de Joabe. Deste modo, o coração de todos os homens de Judá inclinou-se para David, como se fossem um só homem, e mandaram-lhe dizer: Volta com todos os teus. Voltou, pois, o rei, e chegando ao Jordão, todos os de Judá correram a Gilgal para o receber e acompanhar na passagem do Jordão. Shimei, filho de Gerá, da tribo de Benjamim, natural de Baurim, apressou-se a ir ao encontro do rei David. Levava consigo 1000 homens de Benjamim e também Sibá, servo da família de Saul, com os seus 20 servos e os seus 15 filhos. Atravessaram o Jordão antes do rei, a fim de fazer passar a família real e colocar-se às suas ordens. Shimei, filho de Gerá, no momento em que o rei ia a passar o Jordão, prostrou-se a seus pés e disse-lhe: Não castigues, meu senhor, a minha maldade, nem guardes no teu coração a lembrança das injúrias que recebeste do teu servo no dia em que saíste, meu rei e senhor de Jerusalém. Este teu servo sabe que pecou. Por isso vim hoje, o primeiro de toda a casa de José, ao encontro do rei, meu senhor. Abisai, filho de Seruiá, tomou a palavra e disse: Não se deverá antes matar Shimei por ter amaldiçoado o ungido do Senhor? Respondeu David: Que tenho a ver convosco, filhos de Seruiá, para que vos torneis meus tentadores no dia de hoje? Porventura é hoje dia para fazer morrer um só filho de Israel? Não sei acaso que hoje sou de novo rei de Israel? E disse a Shimei: Não morrerás. E prometeu-lhe com juramento.
Mefibosete, filho de Saul, saiu também ao encontro do rei. Já não lavava os pés, nem fazia a barba, nem lavava as suas vestes desde o dia em que o rei partiu até ao dia em que voltou em paz. Apresentou-se, pois, ao rei em Jerusalém, e este disse-lhe: Por que não partiste comigo, Mefibosete? Ele respondeu: Meu senhor e rei, o meu criado enganou-me. Pois, sendo paralítico, teu servo dissera-lhe que me selasse a jumenta para montar e partir com o rei. Ele, porém, caluniou-me junto do rei meu senhor. Mas o rei meu senhor é como um anjo de Deus. Faça o que for do seu agrado. Toda a família do meu pai merecia a morte diante do meu senhor e rei, e, no entanto, admitiste o teu servo entre os que comem à tua mesa. Com que direito ainda posso reclamar alguma coisa do rei? O rei respondeu: Para que tantas palavras? Declaro que tu e Sibá repartireis os bens. E Mefibosete disse: Ele pode até ficar com tudo, uma vez que o rei, meu senhor, voltou em paz para a sua casa. Barzilai, o Gileadita, desceu de Rogelim, passou o Jordão com o rei, despedindo-se dele junto do Jordão. Era já muito velho, pois tinha 80 anos. Sendo muito rico, abastecera o rei durante todo o tempo em que ele esteve em Maanaim. O rei disse-lhe: Vem comigo, e eu te sustentarei em Jerusalém. Mas Barzilai respondeu: Quantos anos viverei ainda para subir com o rei a Jerusalém? Tenho agora 80 anos e já não sei discernir entre o que é bom e o que é mau. Já não posso saborear a comida e a bebida, nem ouvir a voz dos cantadores e cantadoras. E para que se há de tornar pesado o teu servo ao meu senhor e rei? O teu servo acompanhar-te-á um pouco mais além do Jordão, porque há de o rei conceder-me tal recompensa. Deixa que o teu servo regresse. Deixa-me morrer na minha cidade, junto ao túmulo de meu pai e de minha mãe. Mas aqui tens o teu servo que me ame. Este pode ir contigo, o meu rei e senhor. Faz dele o que melhor te parecer. Respondeu o rei: Que ele venha, pois, comigo. Far-lhe-ei tudo o que te agradar, e a ti também te concederei tudo quanto me pedires. Finalmente, o rei passou o Jordão com toda a gente, beijou Barzilai, abençoou-o, e Barzilai voltou para sua casa. O rei dirigiu-se a Gilgal, acompanhado de Quimeam. Todo o povo de Judá e metade do povo de Israel ajudaram o rei a passar. Mas todos os homens de Israel foram ter com o rei e disseram-lhe: Por que razão os nossos irmãos, os filhos de Judá, te sequestraram e obrigaram o rei com toda a sua família e todos os seus homens a passar o Jordão? E os filhos de Judá responderam aos israelitas: É que o rei é nosso parente. Por que vos irritais com isso? Acaso temos comido às expensas do rei ou recebido dele alguma coisa? Mas os homens de Israel replicaram aos de Judá: Temos 10 vezes mais direitos que vós sobre o rei e mesmo sobre David. Porque nos desprezastes? Não fomos nós os primeiros a propor o regresso do rei? Mas as palavras dos homens de Judá foram mais duras que as dos homens de Israel. Primeiro livro das Crônicas 24. Eis as classes dos filhos de Arão: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes de seu pai sem filhos, e Eleazar e Itamar exerceram as funções do sacerdócio. David, bem como Sadoc, da linhagem de Eleazar, e Aimeleque, da linhagem de Itamar, dividiram os filhos de Arão por classes segundo os turnos de serviço. Entre os filhos de Eleazar havia mais chefes do que entre os filhos de Itamar. Foram assim distribuídos: para os filhos de Eleazar, 16 chefes de família, e para os filhos de Itamar, 8 chefes de família. Uns e outros foram divididos por sorteio, porque havia chefes do santuário e chefes da casa de Deus, tanto entre os filhos de Eleazar como entre os filhos de Itamar. O escriba Chamaías, filho de Natanael, da tribo de Levi, inscreveu-os na presença do rei, dos chefes, do sacerdote Sadoc e de Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes de famílias sacerdotais e levíticas, sendo 2 famílias sorteadas para Eleazar e depois uma família para Itamar. A primeira sorte caiu a Joiarib, a segunda a Jedaías, a terceira a Arim, a quarta a Seorim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamin, a sétima a Acós, a oitava a Abias, a nona a Jesuá, a 10ª a Shecanias, a 11ª a Eliashib, a 12ª a Jaquim, a 13ª a Upá, a 14ª a Jezbab, a 15ª a Bilgá, a 16ª a Imer, a 17ª a Ezir, a 18ª a Apissés, a 19ª a Petaías, a 20ª a Ezequiel, a 21ª a Jaquim,
a 22ª a Gamul, a 23ª a Delaías, a 24ª a Maasias. Assim foram classificados para os seus serviços no templo do Senhor, segundo as regras estabelecidas por Arão, seu pai, consoante as ordens do Senhor, Deus de Israel. Os chefes dos restantes levitas foram: para os filhos de Ameram, Shubael; dos filhos de Shubael, Jedaías; dos filhos de Reabias, o chefe Gizias; para os descendentes de Gissar, Shelomote; para os filhos de Shelomote, Jaate; para os filhos de Hebron, Gerias, o primogênito; Amarias, o segundo; Jaziel, o terceiro; Jecameam, o quarto. Filhos de Uziel, Micá; filhos de Micá, Shamir; irmão de Micá, Gizias; filhos de Gizias, Zacarias; filhos de Merari, Maali e Mushi; filhos de Jaazias, seu filho; filhos de Merari, por Jaazias, Shoam, Jacur e Ibri; filho de Maali, Eleazar, que não teve filhos; filho de Quis, Jeramiel; filhos de Mushi, Maali, Eder e Jerimote. Estes são os filhos dos levitas, segundo as suas casas patriarcais. Também eles, como os seus irmãos, os filhos de Arão, foram tirados por sorteio na presença do rei David, de Sadoc e Aimeleque, e dos chefes da família, dos sacerdotes e dos levitas, estando os mais velhos em igualdade com os mais novos. Salmo 38. Salmo de David, em memorial. Senhor, não me repreendas com a tua ira, nem me castigues com a tua indignação. Em mim penetraram as tuas setas, caiu sobre mim a tua mão. No meu corpo nada ficou são, por causa da tua ira, nada há de são nos meus ossos, por causa do meu pecado. Os meus pecados pesam sobre a minha cabeça, e como um fardo excessivo me oprimem. As minhas chagas são fétidas e purulentas, por causa da minha loucura. Ando cabisbaixo e profundamente abatido, caminho todo o dia na tristeza. As minhas entranhas ardem de febre, nada de são há no meu corpo. Estou fraco e muito alquebrado. Elevam-se bem altos os gemidos do meu coração. Senhor, diante de ti estão os meus desejos, e não desconheces o meu lamento. O meu coração palpita, faltam-me as forças, e até já me falta a luz dos olhos. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha desgraça, os meus parentes ficam ao longe. Preparam ciladas os que me atentam contra a minha vida, insultam-me os que me querem mal, e passa o dia a maquinar traições. Eu, porém, sou como um surdo que não dá ouvidos, ou como um mudo que não abre a boca. Tornei-me como um homem que não ouve e não tem réplica na sua boca. Pois confio em ti, Senhor, e tu me respondes, Senhor meu Deus. Eu disse: não se riam à minha custa, nem se alegrem se o meu pé resvalar. Sim, estou prestes a cair. A minha dor está sempre presente. Por isso confesso a minha culpa, estou inquieto por causa do meu pecado. Os meus inimigos são poderosos, multiplicam-se os que me odeiam sem razão. Os que me pagam o bem com o mal perseguem-me, porque procuro fazer o bem. Senhor, não me desampares. Meu Deus, não te afastes de mim. Vem depressa socorrer-me, Senhor, minha salvação. Olá, episódio 137, aqui fala o Padre Pedro Figueiredo. Hoje deixamos a lado as folhas de Excel e os balanços financeiros. Pá, eu sou formado em gestão, por isso é que é piada. Mas queria contigo hoje analisar, sabes o quê? Um investimento com o maior retorno de sempre, que é este que estamos a fazer, a Palavra de Deus. Bora lá ver o que é que diz o relatório de hoje. Então, nós hoje temos segundo livro de Samuel, capítulo 19 e 1 de Crónicas 24, juntamente com o Salmo 38. A voz de Deus vai moldar a nossa visão do mundo, e isso é o presente mais magnífico que nós podemos ter na nossa vida. Encontramos então um momento de transição e de profunda humanidade nestas leituras. No segundo livro de Samuel há um regresso de David a Jerusalém depois da morte de Absalão. É um grande momento. É um regresso agridoce, sem dúvida, porque o rei está mergulhado num luto que quase o paralisa, até que Joabe o confronta com a realidade que o seu povo, aqueles que deram a vida por ele, precisam do seu pastor, precisam do seu rei, precisam do homem de Deus que os conduza.
E assistimos então a gestos de misericórdia para com os antigos inimigos e à complexidade política de unir um reino dividido. Parece que há males que vêm por bem, e houve aqui algumas coisas que fizeram bem ao coração de David. No primeiro livro de Crónicas, por outro lado, vemos a ordem a surgir do caos, com a organização dos sacerdotes e dos levitas, o que nos lembra que o culto a Deus exige uma dedicação e uma estrutura. Eu que o diga que sou padre. E finalmente o Salmo 38 dá voz àquele que sofre e reconhece a sua fragilidade diante do Senhor. Sobre Deus, o que é que isto nos diz? Ora, fala-nos de um Deus que é fiel à sua aliança. Mesmo quando os seus escolhidos vacilam, Deus é fiel à sua aliança. E nós vemos isso porque no livro das Crónicas há uma insistência na linhagem de Arão e na organização do templo. Isto mostra que Deus deseja habitar no meio do seu povo de uma forma ordenada e constante, como já tínhamos visto, mas o olhar mais profundo está até na figura de David como um precursor. Porque perdoa quem o amaldiçoou. David aprende com os seus erros, mas acima de tudo tem um bom coração e aponta para a misericórdia infinita de Deus. O Salmo 38 ensina-nos: a dor, o nosso pecado não afastam de Deus. Pelo contrário, é precisamente muitas vezes quando estamos margados, quando sentimos em baixo, que a nossa confiança nele deve ser ainda mais absoluta. Absoluta é absoluto, mas pode ser ainda mais, porque as suas misericórdias, as de Deus, renovam-se a cada manhã. É muito bonito este salmo. Há qualquer coisa aqui em David que me ressoou e ressoou fortemente, e para a nossa vida de dia a dia e nos nossos trabalhos e nas famílias, porque ele estava tão focado no filho que perdeu, Absalão, que se esqueceu completamente daqueles que ainda estavam ao seu lado. Reparem, a dor que traz, não é? E o arrependimento que ele tem são brutais. Além disso, David ainda nos lembra que ninguém é totalmente bom ou totalmente mau. Todos somos um misto de luz e de sombras. Coragem, momentos, também de fraqueza. Precisamos por isso da graça de Deus a cada segundo, de uma forma constante, e não só como quando precisamos de ir comprar coisas ao supermercado. Ao supermercado vou e compro, e às vezes nós lidamos com Deus assim, mas não é nada disso. Eu preciso dele sempre, nos momentos de alegria e de tristeza, quando estou em cima e quando estou em baixo. Deus ama-nos sempre quando mais precisamos, mas também quando menos merecemos. E a conversão então não é um evento único, é um regresso diário, como o de David a Jerusalém. Ele hoje, ao regressar nesta bonita passagem, depois da morte do seu filho, em luto, em dor, reconhece os seus erros, confia na bondade do Senhor, e nós temos o quê? Temos muito a aprender com isso, não é? O meu convite hoje é simples, e temos aqui uma gravaçãozinha curta. Não olhes só para as tuas feridas ou para o que ficou para trás. Olha para o Senhor que te espera à porta da cidade e reza comigo. Senhor, hoje te pedimos que eu aprenda com David a não me focar só nos meus erros, nos meus lutos, porque muita gente precisa de mim, muita gente depende de mim. E mesmo que eu esteja mais sozinho, há muita gente, e tu, Senhor, precisas da minha oração pelos outros, precisas que eu interceda pelos outros. Por isso pedimos-te, não fiques longe de mim. Tu és a minha salvação. Apressa-te, socorrei-me, ajudai-me nos meus combates de hoje e sempre. Amém. Que o Senhor Todo-Poderoso te livre de todo o mal e te conceda a sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podes contar com a minha oração, hoje, sempre, e amanhã vemo-nos aqui outra vez. Por isso, bendito seja Deus. 137, podemos sentir uns verdadeiros heróis. Até amanhã, se Deus quiser. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 137. Coragem. Um abraço em Cristo. Até amanhã.